Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que lhe cabe. E o pai dividiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu, partiu para um lugar distante. Ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe dava. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o, cobriu de beijos. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai o anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, mataste para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação.
Queridos jovens, eu acho que saudando desse jeito, eu estou saudando a todos vocês, jovens congressistas, os jovens sacerdotes e os jovens que aqui estão, que já têm um pouco mais de juventude acumulada. Que alegria a gente poder encontrar. E a liturgia deste dia nos presenteia com um texto belíssimo do Evangelho de São Lucas, que nos apresenta a imagem de um jovem. Do jovem que deixa a casa, do jovem que faz a experiência de estar longe da casa e do jovem que é convidado a entrar e participar da festa que o Pai oferece. O Pai, os pais, sentem muitas saudades dos seus filhos. Aqueles filhos que estão longe, tenho certeza, os pais pensam muito neles. E quando ficam sabendo que vão voltar, que o filho vai voltar, que o filho ou a filha vai voltar, ele se prepara, faz alguma coisa diferente, quer fazer alguma coisa diferente para acolher o filho e a filha. Os pais sentem saudades de seus filhos. Deus sente muita saudade de nós. Deus espera constantemente a nossa volta. E Ele não nos espera com um chicote nas mãos. Ele nos espera como aquela imagem do Redentor, com os braços do Cristo Redentor, com os braços abertos, para nos acolher, para nos colocar novamente para dentro da sua casa. E Ele quer fazer a festa por causa desta volta. Então hoje, meus queridos jovens, queridas jovens, é o dia da gente ter esta certeza que o Senhor se alegra com cada passo que nós damos na sua direção. Aquele jovem deu passos afastando, mas ele deu passos também retornando. E aqueles passos, aquele momento, ele era muito aguardado pelo Pai. Então Deus tem saudades de nós. Vamos dar um jeito de saciar esta saudade que Deus tem de nós. Vamos dar um jeito de ir ao encontro do Senhor, para que Ele possa se alegrar. Vamos alegrar o coração de Deus. A saudade, ela deixa uma certa angústia. Então Deus está com o olhar colocado no horizonte, esperando a volta de cada um de nós. Mas antes deste texto conhecido como o filho pródigo, o texto do filho pródigo, texto que já gerou muita poesia, música, obras de artes, respeito muitas interpretações, teatros, a respeito, encenações. Antes disto, vamos olhar para o Cristo, que é a expressão maior de Deus, é Filho de Deus, é o Senhor presente no nosso meio. Ele está à procura dos pecadores. Por isso,
Não se pode conceber Jesus longe dos pecadores. A gente não pode imaginar Jesus fora, distante dos pecadores. Ele está próximo. E onde ele vai na casa. Ele vai tomar refeição com os pecadores. O Senhor ama os pecadores. E ele chama os pecadores. Os discípulos dele fizeram a experiência do afastamento, de dar passos fora, afastando-se da casa, mas o Senhor os chamou. Assim a gente pode olhar para a vida e perceber que também nós muitas vezes nos afastamos. Jesus contou quando ele estava ali no meio dos pecadores e começou a ser esconjurado pelos doutores, pelos fariseus. Olha ele aí no meio dos pecadores. Então ele contou aquela parábola da alegria do encontro quando encontra. Ele contou a parábola daquela ovelha que se desgarra do rebanho e o pastor vai atrás. Tem 100 ovelhas, uma se desgarra, então ele vai atrás daquela. Quando encontra, diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a ovelha que estava perdida. A gente sabe que a ovelha ela é muito pareada, ou seja, ela não gosta de ficar sozinha. A ovelha está sempre perto de outra, quer sempre estar perto de outra. E aí forma até um rebanho. E quando uma está distante do rebanho, então ela começa a procurar onde que estão as outras. Certamente a gente pode entender aqui que aquela ovelha que extraviou e que ficou parada, que se distanciou, é uma ovelha que se distanciou, que procurou encontrar com o rebanho, encontrar-se com o rebanho, mas não encontrou, por isso ela cansou, e a ovelha só para quando ela está cansada. Então quando se cansa, às vezes tem muita gente que cansa das coisas erradas, se cansa do distanciamento, e é justamente aí, nesta hora, tem gente que às vezes precisa ir lá no fundo do poço, é justamente nesta hora que vai perceber o olhar amoroso de Deus à sua procura. Deus tem saudades. Deus busca, Deus vai atrás. Por isso, Jesus diz que quando encontra atrás a ovelha, diz: alegrai-vos comigo, pois encontrei a ovelha que estava perdida. Vamos dizer isso? Alegrai-vos comigo, pois encontrei a ovelha que estava perdida. Você pode dizer: alegre-se comigo, porque encontrei a ovelha que estava perdida. Diga isso para a pessoa que está perto de você aí. Alegre-se comigo, se você quiser, né? Alegre-se comigo, porque encontrei a ovelha que estava perdida. Põe a mão no ombro e diga, se quiser de novo: alegre-se comigo, porque encontrei a ovelha que estava perdida. E agora a pergunta: Jesus falou, né, alegrai-vos comigo, encontrei a ovelha que estava perdida. Você disse: alegre-se comigo, porque encontrei a ovelha que estava perdida. E você já encontrou alguma ovelha perdida? Já encontrou alguma ovelha perdida? Ou pelo menos já procurou alguma ovelha perdida? Já procurou alguma ovelha perdida?
sabe, tem conhecimento de alguma ovelha que está perdida? Tem conhecimento de alguma ovelha que está perdida? Lá na sua cidade, existem ovelhas perdidas? Existem ovelhas que se desgarraram do rebanho? Será? Na sua cidade? Bom, mas não só na cidade, na sua comunidade, alguma ovelha se desgarrou do rebanho? Alguma ovelha está perdida? Na sua família, tem alguma ovelha que está perdida? Tem alguma ovelha que está perdida? Agora vocês imaginem, aqui estão os dois padres, né? Será que nas comunidades dos padres tem ovelhas que estão perdidas? Agora imagina eu, o bispo, dentro da minha diocese, com as ovelhas perdidas. O que nós podemos fazer? Nós precisamos reunir muita força para a gente ir atrás das ovelhas perdidas. E se for uma só, a gente vai trazer essa ovelha e vai dizer: alegre-se comigo, porque encontrei a ovelha que estava perdida. Se for uma só que a gente encontrar e trouxer de volta, a gente vai dizer. Se encontrar mais, agora eu já ouvi até uma interpretação que diz assim: hoje parece que o que ficou é uma ovelha, 99 se perderam. Ou seja, tem muitas que se afastaram. Quer dizer, parece até uma interpretação meio negativista, né? Negativa, mas pessimista. Mas a gente deve ter uma certeza: Deus não se cansa de procurar. Primeira procura de Deus. Quando Deus cria o mundo, cria a vida, cria o homem e a mulher, Ele sai de casa, afasta Adão e Eva. E Deus vem: Adão, onde estás? Onde estás? Deus está procurando a ovelha perdida. Leitura que nós ouvimos hoje: Moisés sobe no monte para rezar, para falar com Deus, para trazer a lei de Deus. Quando ele desce do monte, o que ele encontra? Um carnaval. Gostei desse negócio aí. Um carnaval lá em volta do bezerro de ouro. Aí falava: olha aqui, aquele bezerro, olha aqui o nosso Deus, Ele que nos tirou, Ele que nos libertou, Ele que nos acompanha. Moisés está ali com as suas ovelhas perdidas, e ele tem a missão de ajudar aquelas ovelhas a reencontrar o caminho. Cristo, enviado do Pai, vem ajudar as ovelhas perdidas a encontrar o caminho. Por isso não se pode conceber Jesus longe dos pecadores. E quando a gente fala pecadores, normalmente nós colocamos lá de fora, aquelas pessoas de lá. É bom que a gente esteja no meio também, viu? Jesus está no nosso meio, que somos também pecadores, e Ele nos ama. Então hoje, meus queridos, queridas, o Senhor está com as portas abertas, tudo está preparado, com uma grande festa para nos acolher. Nos acolher. E Deus, que tem muita saudade de nós, espera o retorno de todos nós e espera o retorno das ovelhas perdidas. Eu acho que a gente pode ajudar a Deus, não pode? A gente pode ajudar a encontrar as ovelhas perdidas. A gente pode ajudar o Senhor a encontrar as ovelhas perdidas. Vamos fazer isso? Vamos levar adiante esta proposta do Senhor? O Papa nos pediu para a gente ser evangelizadores, ide, né?
Ele nos pediu isso e vamos continuar. Cada um vai fazendo o que pode dentro da comunidade. A gente não está sozinho. Há ovelhas sim perdidas que precisam ser encontradas. E a gente com certeza vai poder dizer muitas vezes: alegre-se comigo, porque encontrei a ovelha que estava perdida. De pé, vamos dizer: alegre-se comigo, porque encontrei a ovelha que estava perdida. Mais uma vez. Alegre-se comigo, porque encontrei a ovelha que estava perdida. Creio em Deus Pai, todo